Não, tem muita gente perguntando sobre o Renato Augusto, sobre uma projeção no Renato Augusto pro ano que vem, como é que tá o Renato Augusto, porque ele tem jogado com frequência, né, os últimos jogos. Como é qual a projeção que você faz de continuação de carreira do Renato Augusto? Porque ele acaba o contrato agora no final do ano, né? Sim, e a torcida do Corinthians tem, pelo menos, eu que sou corintiano, eu quero que o Renato Augusto fique para sempre no Corinthians. O Augusto já falou de renovação por produtividade, me parece. Ele veio aqui, inclusive, há 2 semanas e falou da renovação do Renato Augusto por produtividade. O Augusto Melo falou. Sim. O atual presidente, enfim. Não, eu quero falar muito com você sobre Mano Menezes, que você trabalhou com ele na China. Perfeito. Sobre os conhecimentos todos que você tem. Mas como é muita gente perguntando sobre o Renato Augusto, queria que você falasse sobre o momento do Renato Augusto, qual a projeção que você faz física, né? Técnica, a gente sabe que ele é craque, né? Física para o ano que vem, em relação à renovação de contrato dele, assim, dá para garantir um Renato Augusto mais participativo em mais jogos para o ano que vem? Fala um pouquinho sobre ele. E você que recuperou ele muito bem ele em 2015. 2013 para 14. 13 para 14. Que 14 ele faz uma boa temporada, isso, 15 ele arrebenta, era o compromisso que eu falava que tinha com ele, de devolver ele para a seleção brasileira. O Renato tá ótimo, tá bem, tá? Nós tivemos um desafio nessa temporada e cada vez que eu falo desse desafio, ela vai criando algumas interrupções, né? Pela fatalidade de uma entrada no jogo contra o Santo André, ele lesiona o joelho, ele lesiona o ligamento. Fizemos a recuperação para 2 semanas, prepara ele para o jogo do Liverpool na estreia da Libertadores e ele, por infelicidade, sofre uma torção ali e ele rompe o menisco, né? Então ele teve que operar o menisco. A partir disso ele teve uma outra lesão muscular, que foi uma lesão muscular na panturrilha, e foram os momentos de lesão lesivos do Renato durante a temporada. O Renato ele vem de 45 jogos completos nessa temporada, né? A ideia é terminar aí fazendo os últimos 2 jogos. Na temporada passada o Renato teve 50 participações em jogos. Significa dizer que hoje o Renato tem 2.850 minutos, né, jogados. Por que eu quero pegar esse número? Porque a gente tem um critério que a gente chama de KPI, que é os nossos indicadores de performance. Se um atleta nosso que tem capacidade para estar jogando no time titular e não completa 2.500 minutos, ele é um possível risco para a temporada seguinte. A gente tem que olhar para ele com uma certa atenção. Por quê? O estado de performance dá a possibilidade do atleta ir treinando e jogando. Quanto mais ele treina, quanto mais ele joga, ele vai criando um lastro, uma poupança física para a temporada seguinte. Significa dizer que um carro que não anda muito e tem que fazer uma corrida na próxima semana, esse carro tem chance de romper. Um carro que está sempre rodando, ele tem menos chance de romper, né? Então você vai só fazendo os ajustes. E o jogador também, a gente lida com isso, né? Como uma máquina biológica que a gente vai ajustando ao longo de cada avaliação. Existe um plano coletivo, que é o plano estratégico do jogo, e um plano individual de performance de cada um deles. Então os números do Renato hoje, por exemplo, os minutos dele são maiores hoje do que a temporada passada, porque também envolve a decisão do treinador de tirar antes, né? Jogar só 45 minutos, é uma decisão coletiva, né? Então o jogador não é que tem que fazer toda a temporada. Então hoje, por exemplo, nos últimos 28 dias, o Renato é o 5º jogador que mais jogou. Ele vem de uma sequência de 16 jogos, se eu não me engano, de forma consecutiva, dando para ele essa robustez necessária para terminar bem a temporada e planejar a sua carreira para o próximo ano. Eu não coloco aqui nada a respeito de renovação, nada disso, não é meu campo fazer isso, tá? Mas o meu dever é que não só o Renato Augusto, mas que todos os nossos atletas tenham a possibilidade de terminar bem o ano para que eles possam desenvolver o seu futebol, seja no Corinthians ou em qualquer outro lugar, da melhor maneira possível. E eles sabem que essa cobrança existe de uma maneira bastante intensa durante a temporada para que eles atinjam os seus objetivos. Então, é o cuidado com a nutrição, é o cuidado com o que ele faz de um programa de preparação individual antes do treino, o cuidado com o seu recovery, que é o pós-treino, para que eles realmente tenham essa robustez, e essa robustez dê a ele a tranquilidade de desenvolvimento do futebol na próxima temporada. Então eu não vejo nenhum impedimento ao Renato na questão disso. A gente entra aqui numa discussão que vai dizer que o jogador mais velho tem mais chance de se machucar do que os outros. Pode ser. Se você não tem um trabalho qualificado, a chance ela pode se tornar um pouquinho maior. Mas um atleta também jovem que não se cuida, ele tem a mesma proporcionalidade de se lesionar do que um atleta que se cuida. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. A gente tem por característica de talvez não entender
que determinada idade começa a atingir uma certa maturidade desse atleta, não só naquela que a gente chama de experimentação motora, que é muitas horas de prática de futebol, faz com que você reconheça alguns atalhos. Isso ajuda muito. Já não corre tão errado, né? Já sabe que é essa intensidade que a gente tanto fala, não envolve só no aspecto físico, mas também de como você acelera essa bola, esse passe. Então tudo isso vai favorecendo um jogador mais experiente, né? Na Europa é muito comum você ter jogadores de 38, 39 anos. Modric, o Thiago Silva, que está no Chelsea com 39 anos, né? Um atleta que eu tive muito contato. Então, e vem aí desempenhando de forma constante. O que desfavorece o jogador mais idade no futebol brasileiro é o número de jogos. O Corinthians é o terceiro clube que mais jogou esse ano. Nós estamos atrás do Fortaleza, com 2 jogos atrás, temos atrás do Flamengo com 1 jogo apenas, e depois vem o terceiro Corinthians com 71 jogos, sem contar os amistosos, que foram 4. Então vamos terminar a temporada com 77 jogos. Imagina que um clube, né, vou dar o exemplo do Arsenal, nós tínhamos 58 jogos. Né? Um Valladolid faz 55 jogos, 50. Estamos falando que são quase 30% a mais ao longo da temporada. E essa temporada foi uma temporada diferente para o futebol brasileiro. Tivemos data FIFA e nós estamos completando 12 meses correntes de temporada. Começamos em 14 de dezembro na pré-temporada e vamos terminar 6. São praticamente 12 meses. Posso só complementar isso aí, Cascão? Seguinte, vamos imaginar uma situação aqui. Eu sou Augusto Melo, sou o novo presidente do Corinthians. E eu tenho o Renato Augusto, que é meu grande craque. Então eu vou chegar para os responsáveis do Corinthians, que é o Mano Menezes, que tem uma ligação muito forte com você desde a época da China, e vou falar assim, mano, tô a fim de renovar o contrato do Renato Augusto, acho que ele é um cara tecnicamente importante, o que você acha? Ele fala assim, não, tecnicamente ele é muito importante. E fisicamente, como é que ele tá, meu? A gente pode renovar, não pode? Quem que pode ajudar? O Bruno pode ajudar a gente nisso? Porque você tem um cargo importante no Corinthians, justamente para auxiliar a comissão técnica nisso aí, né? Chega até você, esse tipo de coisa chega até você, e se chegar até você, tipo, você assina, não, Renato Augusto tem todas as condições de fazer uma temporada, pelo tudo que você explicou aqui, tão boa quanto ele, assim, melhor do que ele fez esse ano, mas com os números 2.500, 2.500 minutos de jogo, tipo, né? Você assinaria embaixo uma renovação na parte Só contextualizando que o André Gil mandou aqui, Renato, aos 35 anos, faz em 2023 a sua temporada com mais assistências e participações em gols pelo Corinthians, temporada dele. Números do SofaScore, você falou 45 jogos? 45, 46? Aqui está 44, você pode estar desatualizado. Mas dos 44, 34 como titular, 6 gols, 10 assistências, 85 passes decisivos, enfim, 71% de aproveitamento de passe longo, 49 chutes a gol. O Renato, de fato, tem números bons, que para o nível que o torcedor espera, nível de qualidade técnica, de decisão, de poder de decisão que a gente sabe que ele tem, acho que é isso que é a grande crítica. Agora, em campo ele está jogando.